claro que eu estou falando em termos genéricos, colocou na cabeça que quer ter protagonismo. Eu não sei quem disse, porque essa inverdade, essa falácia, porque o protagonismo da igreja é ser perseguida, é sofrer. O sofrimento da igreja, já dizia Tertuliano, é a sementeira da igreja. Nós precisamos ser confrontados realmente acerca dos pecados que a gente tem considerado, muitas vezes, pecados aceitáveis. Na EBD, amados, a cada EBD aqui é um choque de realidade. Talvez o 8º mandamento que a gente vai estar vendo agora, a grosso modo, você pode estar dizendo, pastor, pode falar o que for, esse eu estou com 10. Êxodo 20, versículo 15, não furte. Mas Deus quer compartilhar conosco que por detrás de cada mandamento existem princípios. Princípios bem específicos que exigem a nossa obediência. Eu vou repetir, exigem a nossa obediência. Por isso que é mandamento. Não é sugestão, não é desafio, não são dicas, são mandamentos. Hoje à tarde, um pastor muito querido me mandou uma mensagem dizendo: Ezequias, uma bênção a sua série sobre os 10 mandamentos. Eu vi no grupo que você pregou no domingo passado, na quinta passada, não adulterarás. Excelente. Mas deixa eu compartilhar uma coisa, uma questão que aconteceu comigo por esses dias. Esse pastor é professor em uma escola cristã. Alunos, em sua ampla maioria, cristãos. Um desses jovens cristãos chegou para ele e falou o seguinte: professor, só pode me responder uma questão? Ele falou sim, sabendo que ele era pastor. O que o senhor acha da gente fazer voto diante do Senhor? O pastor falou: voto tem propósito sim, ué. É que eu soube que o meu sogro e minha sogra fizeram um voto, eu quero fazer também um voto. Eles fizeram na época deles, eu quero fazer agora. Mas que voto seria, meu jovem? O voto de eu ficar durante 1 ano sem fazer sexo com a minha namorada. O pastor falou: o que é? Não, fazer um voto para durante um tempo não ter relação sexual com a minha namorada. O pastor falou assim: mas querido, isso daí não é voto, porque tem uma lei, tem um mandamento nisso daí. O sexo é para o casamento. Então você não tem que fazer propósito ou voto em cima de algo que é lei. Em cima da lei você tem que obedecer. É a mesma coisa de você dizer o seguinte: durante 1 ano eu não vou roubar. Durante 1 ano eu não vou desobedecer meu pai e minha mãe. É mandamento. É mandamento. Uau!
não sei o que vai na cabeça, amados, de uma turma do nosso meio, que acha que pode pecar e depois diz para Deus: Deus, vou parar só um pouquinho, tá? Eu vou parar só um pouquinho. Não furtarás é um mandamento que fala sobre a valorização do trabalho. Você já deve ter ouvido essas brincadeiras de mau gosto que o pessoal faz. Uma delas é: se eu descobrisse quem inventou o trabalho. Quem inventou o trabalho foi Deus. Jesus disse e João registrou: meu Pai trabalha até agora e eu também. O nosso Deus é um Deus que criativamente trabalha. Tanto trabalha que em 6 dias ele criou o mundo e no 7º ele descansou. A proporção é essa: 6 para trabalhar e 1 para descansar. Se você inverter isso, também está errado. Trabalhar um dia e descansar 6. Há um propósito de Deus nisso. Tem gente que fala: eu quero parar de trabalhar. É a mesma coisa de você falar: eu quero morrer. Existem pessoas hoje que estão inválidas por razões diversas da vida, vicissitudes, complexidades, mas trabalham de alguma forma. No Brasil nós tivemos o mineiro Aleijadinho, por exemplo, com as suas artes extraordinárias lá no interior de Minas Gerais, em Ouro Preto. Artistas famosos, músicos renomados. Algum tempo atrás eu vi, por exemplo, um músico que tocava a sua guitarra, violão, o que fosse, com os pés. Com os pés. Como é bom, amados, lidarmos com pessoas que são boas de trabalho. E como é desastroso termos de conviver com pessoas que são ruins de trabalho. Não gostam de trabalhar. Não são proativas. Essa coisa de furto está na Bíblia em momentos bem específicos e singulares. Pensa aqui comigo. O primeiro furto que houve na Bíblia foi Eva, que furtou o fruto que lhe era proibido de partilhar. Ela furtou. Na entrada da terra prometida, houve uma outra situação de furto. Acã furtou algumas propriedades, algumas riquezas de ouro, de prata, de um povo a quem o Senhor disse que era para destruir tudo. Ele viu, cobiçou e furtou, tomou. No início da igreja cristã, amados, está lá em Atos dos Apóstolos, o primeiro pecado público que a igreja precisou exercer disciplina foi um furto. Ananias e Safira macumunaram desviar o próprio dízimo. Você consegue compreender uma coisa dessa? Desviar o próprio dízimo. E eles fizeram. E a punição de Deus foi cirúrgica. Capital até. Eles foram mortos. Embora o verbo furtar aqui possa ser usado como roubo de bens,
O enfoque aqui é muito mais abrangente. Preste atenção. Está envolvida a ideia de sequestro, de bens e de pessoas. É tomar para si aquilo que não é seu. Desde uma caneta, um clipe, um lanche, algo da geladeira da igreja. Não é nenhuma indireta, não, é direta mesmo. Não é seu, mas você vai e se apropria. Danos morais, quando você priva o outro de dignidade, de respeito próprio, de liberdade, de direitos. Isso também é importante. Esta palavra roubo aqui no original também tem a ver com trapaça. É você obter algo de alguém por meio de engano. Isso é considerado roubo também. Eu incluiria a famigerada pirataria. Aquele software que você tem no seu computador e que você não paga por ele, porque algum amigo seu que entende de informática disse: eu vou craquear para você. Craquear é um novo nome para roubar. Você é um ladrão. Se você usa de um software, de um programa, quer seja no celular, computador, o que seja, ou se você tem aquele aparelho na sua televisão que você pega até a TV de Marte e não paga nada. E a pessoa fala o seguinte: não, você tem todos os canais dessas outras operadoras e vem via satélite, é via inferno. Não existe isso. Não existe isso. Não existe isso. Jesus disse, eu citei, só vou dizer o endereço, João 5,17. Meu Pai trabalha até agora. E eu também. Você quer adquirir alguma coisa? Trabalhe. Trabalhe. Se você precisa daquele software, daquele programa, trabalhe. Está relacionado também, Rafael, Mateus, irmãos e irmãs, a questão de você obter vantagens financeiras que não seja por intermédio de trabalho. Aí entra aquilo que no domingo na escola dominical eu dei uma pincelada num filme que Débora e eu assistimos há algum tempo, chamado Crypto Boy. Recomendo, é um filme do ano passado, ambientado na Holanda, que tem um jovenzinho chamado Danny, que ele toca um pequeno restaurante com seu pai. O negócio não vai nada bem, está quase fechando. O Danny é ambicioso, não quer trabalhar lá para sempre. Eu vou morrer aqui nesse restaurante. E aí ele descobre então, amados, que os olhos de vocês não brilhem. O fantástico mundo das criptomoedas. A pessoa do filme, representando o coach, que está divulgando o produto, diz o seguinte: olha, nós não temos que nos render ao mercado financeiro, nós não temos que continuar trabalhando para os bancos. Deixe de trabalhar para o seu dinheiro. Deixe o dinheiro trabalhar por você. Ou melhor ainda, deixa a gente cuidar para você. Amados, olha para mim. O filme é fantástico. Tem a dinâmica do filme fala desse mundo dos investimentos digitais que fazem surgir, essa é uma nomenclatura que eles usam muito, né? Cases de sucesso, né? Ou de falência
da noite para o dia. A trajetória, então, desse jovem e também do cidadão, que é o mestre das criptomoedas, o Amir, reflete essa história de investidores que iludem e de investidores que se iludiram por esses investimentos em moedas virtuais. Gente que quer ganhar dinheiro a qualquer custo e que se tornam reféns de criminosos que vendem fórmulas prontas para se ganhar dinheiro. São os esquemas de pirâmides, que a princípio podem parecer investimento sólido, seguro, que faz com que a pessoa seja levada ao sucesso desejado. Mas ao seu fim, ao seu fim, tristeza, decepção, sofrimento. Acalma o seu coração e eu vou acalmar o meu com aquilo que a palavra de Deus diz, por exemplo, em Provérbios 30, versos 8 e 9. A palavra de Deus diz assim: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido eu venha furtar e profane o nome de Deus. Eu acredito, queridão e queridona, de que a chave para você aprender a viver do seu trabalho, só do seu trabalho, é uma palavrinha chamada contentamento. Contentamento. Você está contente com aquilo que Deus está lhe dando? Isso é que o Salomão está dizendo: olha, eu não peço nem a pobreza, não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Me dá o pão que me for necessário. A oração do Pai Nosso, que também pode ser chamada oração do Pão Nosso, diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dá hoje. Como diria o poeta, hoje eu vou cuidar do meu hoje, porque eu sei que do amanhã o Senhor vai cuidar. Hoje, em 1855, Spurgeon, liderando um grupo, estabeleceu o seu catecismo. A pergunta de número 59 é: o que é o oitavo mandamento? Ou qual é? E a resposta é: não furtarás. A outra pergunta de número 60 é: o que o oitavo mandamento proíbe? E o catecismo diz: o oitavo mandamento proíbe tudo que prejudica a riqueza, prosperidade ou bem-estar de nós mesmos ou dos outros injustamente. Mas em 1500 e alguma coisa, no catecismo de Heidelberg, na Alemanha, o que Deus proíbe no oitavo mandamento? Os nossos irmãos reformados nos ensinaram o seguinte: proíbe não apenas o roubo ou o furto, porque isso é sujeito por lei à punição. Se segurem na cadeira, por favor. Aos olhos de Deus, o roubo inclui trapacear e fraudar nosso próximo por meio de esquemas que podem parecer legítimos. Século XVI, gente.
tais como medições imprecisas de peso, tamanho ou volume, propaganda enganosa, dinheiro falso, juros excessivos ou qualquer outro meio proibido por Deus. Além disso, ele proíbe toda ganância e o desperdício inútil dos seus dons. E aí a pergunta seguinte era: o que Deus requer então de vocês? A resposta é que eu faça o que for possível para o bem do meu próximo, que eu trate os outros como eu gostaria que me tratassem e que eu trabalhe fielmente para ajudar os necessitados. Na lógica de Deus, amados, o seu patrão é Ele. Não é o seu encarregado no seu trabalho, o seu chefe, não é a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, não é o governo federal, não é o governo estadual. O seu patrão é Deus. Colossenses, Paulo vai bater o martelo no prego. No capítulo 3, ele vai dizer assim: olha, tudo que fizerdes, preste atenção, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Senhor, graças a Deus pelo meu trabalho. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão só agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E mais, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, temendo ao Senhor, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça, se segura aí, receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. O princípio, amados, que eu quero trazer para vocês em minhas palavras, no resumo deste texto, Êxodo 20:15, não furte. É esse aí, Iago, que diz: no seu trabalho, o homem coopera com o trabalho de Deus. No seu trabalho, o homem coopera com o trabalho de Deus. Olhe para mim, Deus está trabalhando. Meu pai trabalha até agora. E como que o trabalho de Deus, amados, faz surtir efeitos no mundo? Através do meu e do seu trabalho. Se ele é intelectual, se ele é doméstico, se ele é braçal, se ele é técnico, se ele é com habilitação, formação, se ele é intuitivo, não importa. O seu trabalho coopera com o trabalho de Deus. Aleluia. É clássica aquela historinha de que chegaram para Lutero e perguntaram para ele: o que eu faço para trabalhar na obra de Deus? Lutero teria dito para ele: o que você faz? Ele disse: eu sou sapateiro. E Lutero respondeu: faça o melhor sapato e venda pelo preço mais justo. A reforma protestante trouxe a ideia de que o trabalho é vocação. Todo trabalho é para Deus. Na Idade Média, trabalho era para escravos. A partir do século XVI,
sob influência dos irmãos puritanos, o trabalho passou a ser encarado como vocação, culto. A palavra liturgia significa culto, serviço, trabalho. Não há distinção entre trabalho religioso e trabalho público. Nada mais bíblico, amados. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, por exemplo, isso. Vocês se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos. Capítulo 4, versículo 11. Como ordenamos, versículo 12, para que vocês vivam com dignidade, à vista dos de fora, e não venham precisar de nada. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo vai bater mais na tecla, porque tinha muita crente preguiçoso naquela igreja. Eles esperavam a volta de Jesus para aquela geração, então diziam, não, se Jesus vai voltar, amém, aleluia, amém, para que trabalhar? Aí Paulo dá uma estocada neles, dizendo o seguinte, 2 Tessalonicenses 3,10, quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Trabalhar. Trabalhar, amados, é um dom de Deus. Segunda-feira tem que ser um dia de festa. Não tem que ser aquele dia da murrinha, o dia da murmuração. Não. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Amém. Você tem um trabalho, amados. Amadas, vocês têm um trabalho. Eu queria gastar muita saliva para isso. É indigno, amados. A maior indignidade da vida é ser ladrão. Eu não acredito que tem um ladrão, por mais que nós vivemos uma sociedade que até endeusa alguns ladrões. Fazem filmes sobre ladrões. Admiram-se alguns ladrões. Mas, amados, Jesus foi crucificado entre dois ladrões, para demonstrar que até ali, o amor redentor dele conseguiu alcançar um deles. Foi a um ladrão que Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Um ex-ladrão, diga-se de passagem. Domingo vou versar alguma coisa sobre ele. Roubar. Roubar é um dos pecados mais vis. Não apenas na cultura cristã. Está aí. Eu li um livro há alguns anos, de um autor muçulmano. Recomendo a leitura para quem gosta de ler algo diferente. Caçador de Pipas. Tem um filme, mas o filme é fortíssimo, cenas assim que realmente não vem ao caso. Mas há um garoto ali que é instruído desde criança a não roubar. E não vou entrar no drama do filme, mas eu tirei uma citação deste senhor acerca do roubo. Ele disse assim, pouco importa o que diga esse mulá, esse líder religioso, acerca de pecados diversos. Existe apenas um pecado. O pecado é roubar. Ele diria, e depois eu vou reforçar esse mesmo princípio dito por um cristão.
Qualquer outro pecado é uma variação do roubo. Entende o que eu estou dizendo? E aí, o personagem do livro fala. Quando você mata um homem, você está roubando uma vida. Está roubando da esposa o direito de ter um marido, roubando dos filhos um pai. Quando você mente, você está roubando de alguém o direito de saber a verdade. Quando trapaceia, está roubando o direito à justiça. Entende? Não há ato mais infame do que roubar. Um homem que se apropria do que não é seu, seja uma vida ou uma fatia de naã, deve ser uma coisa comestível, afegão, o livro é escrito por um afegão, guspo nesse homem. Se alguma vez ele cruzar o meu caminho, que Deus o ajude. Está entendendo? O furto tem variações perversas. Envolve, ou pode envolver, uso de violência para adquirir bens alheios, fraude comercial, medidas comerciais indevidas, preguiça, falta de diligência no trabalho, exploração de preços e impostos, adulteração de produtos, preços, medidas e regras comerciais, apropriação indevida de comissões e gorjetas, suborno, desvio de verbas públicas é roubo. Ágil e qualquer forma de desonestidade pessoal, comercial ou governamental. Um programa de televisão no domingo retratou um golpe que eu não duvido mais nada nesse mundo. O golpe consistia de alguém chegar num determinado estabelecimento comercial, no dia de aniversário de alguém que trabalha na loja, levando um buquê de flores. E as mulheres ficam encantadas. Uau, uau, uau! Um admirador secreto. E aí a questão é de que o entregador diz o seguinte: deixa eu só tirar uma selfie aqui, para que a pessoa tenha certeza de que foi entregue realmente o buquê. Quando a pessoa vira o celular para o rosto, acontece aquilo que alguns aplicativos de banco pedem, que é identificar o seu rosto, é a sua identidade. É um documento, o seu rosto. Do jeito que ele é. Não fica avexado, não. É o seu documento. A mulher encantada, ela até sorri. Está endividada, amados. Comprou um carro sem saber. Questione se você estiver ganhando alguma coisa que é fácil. Até flor questione. Seu marido nunca lhe mandou flores, né? De repente chega alguém com flores. Mas é incrível, amados. As pessoas se enganam. No meu celular está duas mensagens ali. Você ganhou 1.400 e tanto dinheiro, só clicar aqui. Eu falo, meu Deus, estou ganhando o quê? Eu já tenho tudo que eu preciso. Cuidado com esses cliques aqui. Responda aqui. Jogue aqui. Cuidado. Paulo disse aos Efésios, aquele que roubava, Efésios 4, 28, não roube mais. Pelo contrário, o que acontece? Trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Dando 2 cliques, meu querido Iago, acho que são 3. Aprenda a seguir esse conselho, que é de John Wesley.
e eu estou trazendo como palavras minhas. Se desfaça rapidamente do dinheiro, para ele não encontrar o caminho do seu coração. Invista em algo que vai atravessar a eternidade. Olhe para mim, eu não estou dizendo com isso que você não pode guardar dinheiro no banco para uma providência, por uma previdência que vai ser providência algum dia. Faça isso. Mas quero lembrar você do seguinte princípio: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6:21. Tem coisa, a gente vive para guardar, para ter. Aqui não tem gente assim, mas tem gente que acumula tudo, guarda tudo. Um dia eu vou precisar disso. E ajunta tesouros, planos, e o seu coração vai junto. Campanha de missões nacionais e mundiais são oportunidades que Deus lhe dá e me dá de nos libertarmos. Se liberta. Se o seu tesouro está nas coisas que você possui, no seu carro, na sua casa, na sua sala de exercícios, o seu coração vai se inclinar para eles. Se você quer enviar o seu coração para as coisas de Deus, quer uma dica? Mande seu dinheiro para lá. Porque o seu coração vai seguir o seu dinheiro. Ao doar generosamente à igreja e a outras causas e organizações, você vai descobrir que o seu coração se interessa por aquilo que Deus está fazendo acontecer no mundo. Se envolva com as coisas de Deus. Iago, o roubo está na base de todos os 10 mandamentos. Eu citei aqui aquela fala do livro O Caçador de Pipas, de um autor muçulmano. Mas nós roubamos a glória de Deus quando nós não temos como o nosso único Deus. É a idolatria. E a idolatria é a base de todos os outros pecados. Paulo diz em Efésios 5:5: fiquem sabendo que nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, ter herança no reino dos céus. Quando você se curva diante de ídolos, você está roubando de Deus a sua adoração. Quando você profana o dia de sábado, o dia em que você se dedica para as coisas de Deus, você rouba de Deus a sua devoção. Quando você mata alguém, você rouba a vida. Quando você adultera no casamento, você rouba a pureza. Quando você mente, você rouba a verdade. Por isso, o verdadeiro roubo desonra a Deus, porque rouba a glória que as nossas vidas devem lhe dar. Dando um clique, meu querido Iago, e termino. Sem explicar em detalhes, porque não precisa. Vou ler orientações práticas propostas por Arthur Pink no seu livro sobre os 10 mandamentos. Sugestões para evitar os pecados relacionados ao 8º mandamento. Vou citar apenas. Primeiro,
Enganje-se num trabalho honesto. Se você é uma pessoa que tem recursos, em uma vocação honrosa, busque o bem público. Porque as pessoas que nada fazem são tentadas a prejudicar os outros, a causar danos. Lute contra o espírito do egoísmo, procurando fazer ou promover o bem-estar dos outros. Para de pensar em você. Combata a luxúria e a cobiça, dando liberalmente aos que estão em necessidade. Não dê o que sobra, dê o melhor para quem passa necessidade. Se o seu Salvador for crucificado entre dois ladrões, para que o dom da salvação pudesse ser seu, não traga nenhuma reprovação sobre o nome dele, por algum ato de desonestidade. Deus pode salvar também o pior dos ladrões. Cultive a graça do contentamento. Considere que é vaidade as coisas deste mundo. Eclesiastes fala, tudo é vaidade. Pratique a submissão da divina providência. Medite naquilo que Deus já prometeu para você. E por último, seja moderado em todas as coisas. Coloque suas afeições nas coisas do alto. E lembre-se que a sorte que Jesus teve aqui na terra foi de morte e dor. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Deus não vai deixar faltar. Mas aprenda a se contentar com o seu trabalho. No seu trabalho. Abaixe a cabeça e diga, Deus, Deus, o meu trabalho é uma cooperação que eu posso dar para aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Não importa se eu lavo panela, se eu limpo banheiro, se eu varro a rua, eu estou promovendo o seu reino, estou fazendo missões. Se o meu trabalho é difícil, se eu sou subvalorizado pelos homens, eu não me importo, desde que eu seja valorizado por ti. Deus, permita-me estar contente com aquilo que eu tenho, que eu não seja escravo da obsessão por ter coisas que eu não preciso para impressionar pessoas que eu nem gosto. Mas dá-me um espírito calmo e tranquilo e a certeza de que eu não devo juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e os ladrões minam e roubam, como diz a tua palavra. Que eu ajunte tesouros no céu. Que a ética do Sermão do Monte, a respeito do trabalho, seja vivida por mim, de tal modo que eu compreenda que o comer, beber e vestir
São necessidades que o Senhor vai acrescentar quando eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Eu não quero ter o que o outro tem, porque o Senhor dá aquilo que eu preciso. Eu não quero que o meu desejo de ter as coisas me faça empreender um ritmo alucinante de trabalho que eu não tenha tempo para descansar e desfrutar com a minha família os benefícios do meu trabalho. Deus, me livre da ganância, da obsessão, da pressão por resultados. Através do meu trabalho, o Senhor está trabalhando no mundo. Usa as minhas mãos, usa os meus pés, usa a minha mente, usa o meu coração para promover a glória de Deus através do meu trabalho honesto, para que o seu reino cresça e necessitados sejam assistidos através do meu dom da generosidade. Faça isso em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Abaixe sua cabeça, queridão, queridona, e faça aí esse voto, agora sim, né? De obediência. Um voto de obediência àquilo que Deus já determinou na sua palavra a respeito do trabalho e do respeito com aquilo que pertence ao outro.